Hello! Papo de fibro. Acho que é o número 7 hoje. Mas hoje tá um pouco diferente, porque hoje é um dia que eu tô com muita dor, muita fadiga. Então vai ser uma live, meio papo, meio desabafo. E também vou responder aí algumas dúvidas que chegaram essa semana, contar um pouco do que tá acontecendo comigo. E bater um papo também com uma amiga que vai entrar aí daqui a pouco pra gente falar de fibromialgia. E aí, galera, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Boa noite, boa noite. Eu vou começar já a falar, contar um pouco do que tá rolando. Vai ficar gravado, então depois vocês podem assistir, comecinho e tal. Hoje, né, toda quarta-feira eu tenho feito essas lives. Não fiz semana passada porque eu tava num trabalho que não deu, mas a maioria das quartas-feiras eu estou fazendo essas lives, 7h30, que eu tenho chamado aí de papo de fibro, porque geralmente entram pessoas, né? Deixa eu silenciar aqui o computador para não atrapalhar. Entram pessoas para compartilhar a experiência. A gente já está na 7ª edição dessa live. Tem sido muito legal porque a gente acaba compartilhando muito, assim, né, dessa vivência com a fibromialgia. E então acho que tem sido uma coisa bem legal para mim, para vocês também, né, pra gente ver experiências diversas. Cada vez mais que eu estudo fibromialgia, tô agora terminando o meu doutorado. Hoje eu enviei a primeira versão dele finalizado. Claro que ainda faltam muitas coisas, mas assim, já foi uma grande conquista. Porque eu tenho tido dificuldade de terminar, né? Porque é muita coisa para ler, tem que ter muita disposição para escrever também. E é um assunto que tá aí na minha vida, né? Então, assim, quanto mais eu leio, mais eu... Parece que eu presto atenção nesses sintomas. Então, assim, esses últimos 4 anos tem sido uma grande jornada com esse doutorado. Mas eu tava falando disso porque cada vez mais eu percebo que a experiência, assim, de ter fibromialgia é algo que a gente não consegue separar do contexto em que a pessoa vive. Então, eu tenho uma experiência aqui, porém eu sei que eu tive muitas oportunidades, tive muitos privilégios na minha vida para conseguir chegar no ponto que eu cheguei, né? O que não acontece com muitas pessoas. Então, esse contexto que a gente chama de biopsicossocial influencia muito. Então, trazer essas experiências diversas e entender como essas pessoas diferentes estão convivendo e lidando com a fibromialgia é muito rico para que a gente possa ajudar mais pessoas, né? E claro que, assim, além da minha experiência, muito do que eu compartilho aqui são informações que vêm do meu estudo também, né? Então não é só uma página onde eu falo da minha vivência com a fibromialgia. Eu falo um pouco, eu trago ela para minha realidade, mas é muito mais também o que estão falando, o que está acontecendo no mundo em relação à fibromialgia. O que os médicos estão descobrindo, o que a psicologia está descobrindo. E a minha tese é muito sobre isso. E aí, Ale? Ó, já tá me chamando de doutora, porque é já para entrar no clima do meu doutorado defendido, né? Que eu não vejo a hora de acontecer. Mas, enfim. Então, o que tá rolando assim, né? Toda quarta-feira a gente tem feito essas lives e tal. E hoje foi um dia que eu acordei mal, assim. E aí, agora olhando para trás, eu comecei a perceber que assim, eu já estava com sinais há alguns dias. Então, por exemplo, eu sempre sento na cadeira, meio que não é de perna de índio, mas é uma perna dobrada e a outra para baixo. E aí, essa semana eu não tô conseguindo fazer isso porque meu joelho tá doendo muito. Isso desde segunda-feira. Então, assim, olhando para trás, eu consigo ver que, né, meu corpo já tava dando alguns sinais, meu intestino tá preso, não tá funcionando muito bem também desde segunda-feira. Eu até ia colocar um filtro aqui, mas estourou um monte de espinha na minha cara aqui, ó, não tá normal, sabe? E aí hoje foi um dia que deu uma explodida, assim, eu acordei com bastante dor, acordei passando meio mal. Não sei se vocês sentem isso, mas assim, uma sensação de febre, de pressão baixa. Minha pressão é bem baixa, né? Então, geralmente quando eu tô com algum sintoma assim, a minha pressão cai.
E aí vem aquela indisposição terrível. E aí que eu me dei conta, beleza, eu tô passando por algum momento de crise, né? E aí, crise, a gente entra nesse assunto que as pessoas às vezes ficam com dúvida, porque, né, a gente tem sintoma constante, a gente tem sintoma crônico. Então, tá todo mundo falando aí que sim, que sente a mesma coisa. Que bom, estamos juntos. Que bom não, né? Que ruim, mas enfim, estamos juntos aí. Esqueci o que eu tava falando. Aliás, isso tá acontecendo também, assim. Essa semana eu tô com um fibrofog que tá complicado. Então, se eu me distrair aqui do que eu tô falando, vocês comentam aí pra me ajudar. Mas, enfim, o lance é que eu acordei mal. E aí eu fiquei pensando por que isso tá acontecendo, né? Ah, tava falando de crise, lembrei. A gente sente sintomas constantes e aí as crises são esses momentos em que os sintomas ficam mais intensos. Então, para mim, a crise pode ser uma experiência diferente do que é para vocês. Então, por exemplo, eu tenho dor, tenho fadiga e hoje eu sinto que eu tô num dia de crise porque eu tô muito indisposta, meu corpo tá dolorido mesmo, assim, eu tô com parece, eu não sei, eu fico pensando, gente, eu não fiz exercício, nada, eu tô inteira dolorida, minhas articulações estão muito doloridas, eu tô com um pouco de náusea, tô com indigestão, enfim, tá tudo cagado. O bom é que vocês esquecem também o que eu tô falando, né? Todo mundo com fibrofog, uma maravilha, aí a gente se entende. Aí eu fiquei pensando por quê, né? Que aconteceu, será, esses dias que desencadeou isso aí? E, assim, tem várias coisas, né? Na semana passada, para quem acompanhou, eu tava num trabalho, um projeto específico aí de 5 dias, né? Que foi de segunda a sexta, muito intenso. Então, a gente entrava 8h30, 9 horas da manhã, ia até 7 da noite, assim, direto, aqui no computador, sentada, né? Não consegui fazer exercício. Enfim, foi bem puxado, assim, né? Fisicamente. Eu vou ficar me mexendo, gente, porque, assim, tá difícil hoje. Então, acho que isso contribuiu. Eu também tô num momento, assim, que eu encerrei muitos ciclos, muitas coisas. Então, assim, emocionalmente também tá sendo um momento intenso. Final de semana, eu bebi, comi um monte de coisa, né, pra comemorar o fim do projeto. E aí acaba que eu dormi mal, enfim, juntando uma coisa em cima da outra, né? Comi bastante açúcar. Acho que tiveram algumas coisas que eu comi, assim, que podem ter ajudado também. Mas outras vezes eu já comi e não tive isso. Então, assim, tudo bem, sabe? Eu tô de olho, o que tá acontecendo. E mais tentando me acalmar e cuidar disso do que tentar descobrir o que foi, que não adianta muito, mas é importante para o nosso autoconhecimento, assim, né? Pra gente ir entendendo como o nosso corpo reage a essas situações, para tentar deixar a coisa um pouco mais previsível. Então, eu tô agora. Hoje eu acordei mal, aí eu tinha aula de canto, postei aí nos stories. E eu quase não entrei, porque assim, eu tava com a sensação que eu ia desmaiar mesmo, de cansaço, e muita dor, muito mal-estar, enfim. Mas aí eu fui, como, né, eu tenho uma intimidade, eu expliquei, falei, ó, hoje eu tô com muita dor, eu tô indisposta, sabe, não vou conseguir ficar em pé na aula, porque a gente faz alguns alongamentos, né? E aí foi super legal, a gente foi aquecendo, aí foi alongando o pescoço, aí fui alongar o pescoço, dei mau jeito no pescoço. Aí você já sabe que você tá, assim, beleza, já entendi. Porque tá, né, foda pra não falar palavrão, mas... Aí pensando, gente, tô aqui alongando o pescoço pra relaxar, aí dou mau jeito no pescoço. Aí dei uma puxada aqui, que eu tive até que passar um óleo essencial, um creme. É pra dar risada, né? Enfim, aí estou até agora com o pescoço doendo porque alonguei e dei mau jeito. Então, assim, quando o meu corpo tá assim, eu já sei que, né, não tá. Tem alguma coisa errada, assim, fora do lugar.
Minhas articulações estão muito mais sensíveis, eu tive que ir no mercado comprar umas coisas para limpeza que vai ter aqui amanhã, e aí, assim, doendo muito minha mão de segurar a sacola, do contato com a mão mesmo, sabe? De sacola pesada, enfim, são tantas coisas, né? Gorete, que bom que você falou isso do frio, porque é uma coisa que eu esqueci de falar. Outro fator que pode, né, ter influenciado isso é o frio, porque tem uns 2 dias aí, 3, que mudou o tempo aqui em São Paulo e tava bem calor, né? Eu tava tomando sol todo fim de semana no quintal. E agora entrou um frio que eu amo, eu acho uma delícia esse clima, assim, de céu aberto e friozinho. Mas talvez tenha dado um impacto aqui no meu corpo também. E aí as pessoas falam, né, que calor também pode influenciar, tá? Tem gente que se dá melhor no frio, tem gente que se dá melhor no calor. No calor, geralmente, eu tenho mais fadiga do que dor. Fico mole, né? Pressão baixa, aquela coisa. Mas frio, eu costumo ficar com mais rigidez. Aí agora tava entrando frio, eu falei com a Carol, né? Eu falei, ai, que bom, adoro frio. Aí ela falou, você adora todas as estações, porque quando tá entrando no verão, você fala a mesma coisa. Ai, adoro o calor, que bom. Então, acho que eu gosto mesmo é da mudança. Mas então, o frio pode dar um pouco dessa rigidez, né? Então tem todos esses fatores. E aí as pessoas, né, perguntam, e aí, o que você tá fazendo então? Como que você lida com isso? E aí eu vou contar, né, o que eu fiz hoje. Eu acordei, eu percebi que eu tava assim. Aí eu tirei um momentinho, dei uma respirada, meio que nesse processo de aceitar que isso tá acontecendo, reconhecer que isso tá acontecendo, porque às vezes a gente tá tão no piloto automático que depois de 3 dias que a gente vai perceber que entrou numa crise, passando por cima. Aí quando a gente vê, o negócio já tá mais avançado porque a gente não cuidou, né? Assim, não acolheu. Então, acho que eu já tô uns 2 dias dando sinais, mas que eu tava achando que era mais pontual, só que hoje ficou claro que é uma crise. Então, tirei um momento pra me conectar com isso. Aí a coisa é um pouco filosófica, mas é real. Né? Respirar fundo, olhar, falar, ok, já entendi, isso tá acontecendo. O que eu posso fazer pra cuidar disso? Tomei um banho quentinho, passei pomadinha de arnica, essas coisas aí no pescoço. As pessoas falam, ah, isso funciona. Não resolve, não tira a dor, né? Mas ajuda a relaxar a musculatura, dá esse cheirinho que é bom, assim, que dá uma sensação de, sei lá, reabilitação, recuperação. Tomar um chazinho, fazer escolhas do que você quer gastar a sua energia, né? Então hoje eu continuei trabalhando, mas fiquei muito pensando aqui no que eu vou gastar a minha energia hoje, nesses próximos dias, né? Será que eu preciso fazer tudo isso que eu me programei? O que eu escolho fazer? O que eu elimino? E aí, em cada um desses processos, a gente vai aprendendo a deixar, né? Desapegar um pouco de coisas que não fazem bem. Então, a gente vai melhorando a nossa vida, né? A cada crise, a gente vai sendo um pouco mais seletivo nas coisas que a gente gasta nosso tempo, nossa energia. Então, coisas que às vezes me tira assim a paciência, me deixa preocupada, nesses momentos eu paro e falo, não vou me desgastar com isso. Não é importante. A minha saúde é mais importante. E aí a gente vai deixando embora, né, muitas dessas coisas. Em termos práticos, o que eu faço quando eu tô com dor? Essa massagenzinha, assim, banho quente, escalda-pés, uma aguinha quente no pé. Óleos essenciais eu gosto, mas assim, não vou falar que, ai, nossa, a aromaterapia arrancou minha dor. Não, é um processo diário, né? Eu pratico esse cuidado com óleos essenciais todos os dias, então é um conforto, assim, que me ajuda nesses momentos. Alongamento,
meditação, né? Essas coisas assim. Meditação realmente é muito bom porque melhora a nossa relação com a dor. A gente vai desenvolvendo recursos para olhar para essa dor de uma outra perspectiva, com mais calma, com mais paciência. E assim, é bem impressionante como essa nossa forma de reagir a isso faz toda a diferença na evolução dessa crise e na evolução dos sintomas. Então, eu sempre procuro me resguardar um pouco, assim, quando eu tô nesses momentos, né? Até por isso que eu pensei em cancelar a crise. A crise. Ai, gente, pensei em cancelar a live. Cancelar a crise seria ótimo, mas não tenho esse poder. Mas eu pensei em cancelar a live porque, assim, é um dia que eu acabo ficando mais introspectiva, né? Querendo cuidar mais de mim. E aí um alongamentinho, sabe? Assim, eu tomo um banho pra esquentar o pé e essas coisas que eu fico bem gelada. E aí eu deito, faço um alongamento bem suave pra não dar mau jeito no pescoço, igual eu fiz hoje de manhã, né? Alongo o braço, alongo, faço uma automassagem, enfim. Infelizmente, assim, queria poder ter outras notícias para vocês, mas a realidade é que esses cuidados, eles são mais sutis, né? Claro, eu não uso medicação. Então, assim, eu acho que tem pessoas que quando tem crise acaba tomando algum remédio, alguma coisa. Eu não uso porque, assim, eu não sinto muita diferença, né? Então, às vezes eu tomo dipirona 1 grama, é o que eu tomo. Quando eu sinto que tá doendo muito, que essa dor, né, tá meio generalizada e muscular e eu não tô muito bem. Mas já tem um tempo que eu não tomo, assim, também. Hoje eu escolhi não tomar, mas por causa de resultado, assim, porque eu não vejo muita diferença comigo. Nada errado em tomar medicação. Tem muita gente que tem alguma coisinha na manga aí pra quando fica com crise, né? Como eu tô fazendo tratamento com canabidiol também e com THC, né, com cannabis, eu hoje também dei uma aumentadinha na dose para ver se me ajuda. Depois eu vou falar mais sobre cannabis, tá? Eu preciso estudar um pouco mais alguns aspectos de acesso, de prescrição, coisas assim para poder explicar melhor para vocês, porque eu ganhei o tratamento, né? Mas enfim, tem sido uma coisa legal para mim, assim, eu particularmente gosto bastante da cannabis. E é uma coisa que tá em alta agora, né? Tá na moda. Então é uma coisa legal. Perguntaram aí se eu já usei medicação, né? Então eu usei por muito pouco tempo pregabalina, logo no começo assim do meu diagnóstico, mas foi muito ruim pra mim. Eu tô meio lírica. Estão falando aí do lírica, né? Pregabalina que eu trabalhava lá na Pfizer. Foi muito ruim, eu tive muito efeito colateral e eu tive assim zero benefício na dor, nos sintomas, então eu parei. Eu tomei por uns 3 meses só. E desde então eu faço tratamento não medicamentoso. Já tomei alguns outros remédios aí no meio pra dor, né? Tramal, que pra mim também só me deixa meio lesada e não resolve minha dor. Mas, por exemplo, minha mãe, ela se dá bem com tramal, entendeu? Ela não faz uso contínuo, ela tem fibro também. Mas quando ela operou, ela fez algumas coisas, ela adora tramal, assim, nesse caso de dor, né? Uma dor mais específica. Então, é muito individual. Em relação a cannabis, eu não tenho reação, não. O canabidiol, ele é bem suave. O THC, ele, assim, dependendo da dose, né? Ele dá um efeitinho, assim, porque ele que é responsável pelo efeito alucinógeno da cannabis. Claro que no tratamento você vai usar uma dose bem pequena. Então, a princípio, não é pra você ter nenhuma reação. Eu tô usando essa dose pequena e tá bem tranquilo, assim. Eu tomo antes de dormir e é bom, assim. Mas, enfim, em relação a cannabis, comparado com medicação alopática, o efeito colateral é irrelevante, né? De antidepressivo, essas coisas que são muito mais. Gente, eu vou responder mais uma pergunta e eu vou chamar a Lohana para entrar aqui comigo, que é uma. Ela vai contar a história, mas a gente se conheceu aqui pelo projeto, já tem um tempo, a gente acabou ficando amigas. E como hoje eu tô mais, assim, cansada,
A gente vai bater um papo com ela, que eu já conheço e tal, e a live não vai se estender muito. Né, a não ser que a gente se empolgue no assunto, mas também para eu, né, poder me preservar aqui um pouquinho. E aí o que eu ia falar é que perguntaram qual que é a minha linha de pesquisa, né? Alguma coisa assim lá no começo, qual que é a minha área de estudo no doutorado, né? E o meu doutorado, ele é sobre resiliência e fibromialgia. Então é uma tese que aborda muito mais aspectos assim comportamentais, ou seja, né, nossos comportamentos, aspectos psicológicos, como isso se relaciona com a fibromialgia. E aí tem resultados muito legais. Eu entrevistei quase 3.000 pessoas, né, na internet que responderam o formulário. Então a gente tem um número aí de participantes bem legal e deu para fazer várias análises legais. E aí hoje eu finalizei, nossa senhora, graças a Deus, essa primeira versão da tese. E ela tá bem legal, ela mostrou o quanto que esses aspectos sociais, né, a renda, raça, gênero, enfim, vários aspectos, o quanto essas coisas influenciam no desenvolvimento da doença e na recuperação, né? E isso foi muito legal. Mostrou também o quanto que você, independente de você desenvolver um trabalho emocional tal, isso não afeta a dor, porque as pessoas têm essa sensação de que quando você faz terapia tal, você diminui a dor porque a dor é psicológica. E aí no estudo, não. No estudo né, dessa pesquisa que eu fiz. Gente, desculpa que eu tô falando meio devagar, eu acho, mas meu raciocínio tá meio complexo hoje. Mas. O que eu tava falando? Gente, eu juro que eu não bebi, tá? É só fibromialgia mesmo. Mas enfim, a tese mostrou que não afeta a dor, assim, que você desenvolver a resiliência, que você ter um trabalho emocional, você diminui o impacto que a dor causa na sua vida. Então você tem mais funcionalidade, é mais fácil que você se torne ou volte a ser uma pessoa ativa, engajada, que trabalha, que tem relações, tal, mesmo na presença da dor. Não sei se tá dando pra vocês entenderem assim, mas tipo, foi um achado muito legal, porque mostra que, assim, por exemplo, eu me considero uma pessoa resiliente. 1 milhão de terapias, um trabalho intensivo para desenvolver isso. Só que isso não diminui a minha dor, isso só melhora a forma como eu consigo lidar com essa dor, né? Então, enfim, depois eu vou provavelmente fazer uma live só sobre isso. Eu vou ver se eu consigo compartilhar minha apresentação da tese com vocês, porque eu acho que pode ser bem legal. Apesar de que na apresentação na faculdade acaba que é meio técnica, né? Tem termos mais técnicas, mas eu faço uma versão aqui mais de boa, assim, pra gente. E vocês vão gostar, eu acho. Então, Lohana, deixa eu ver se ela tá aqui. Tem vários outros achados, viu, gente, que são. É que não dá pra falar de tudo, né? Mas no tempo certo aí eu vou. Ah, entrou! Ah, é? Oi, calma aí. Não apareceu aqui. Você tá me vendo? Tô. E me ouvindo? Sim. Ai, eu não tô te vendo. Gente, vocês estão vendo a Lohana? Tá meio Quer, uma tela preta aqui. quer tentar desligar e ligar de novo? Tá, tenta sair e entrar, porque senão eu vou falar com a tela preta. Mas tudo bem Tá. também, se as pessoas estiverem vendo. Ah, eu acho que elas não estão te vendo. É, vamos tentar de novo. Tava só. Mas vocês estavam ouvindo ela? Vocês estavam ouvindo e não vendo ou nem ouvindo? Aqui tem um delay, assim, né? Não, quando eu pergunto e respondo pra vocês. E a resposta de vocês. Gente do céu, tá impressionante esse fibrofog hoje. Ih, Lohana, não Oi. tô te vendo, não.
estão te ouvindo, mas você tá uma voz do além, assim. Você tá no clima no clima da live, no clima de crise. Ah, acho que não entrou. Gente, eu acho que não tá aparecendo nem tela preta para as pessoas. Para mim, a tela tá dividida. Tá me vendo? Acho que tá só sua voz. Bom, é, tá bom, tá bom. Vamos ver se daqui a pouco você aparece aí. Eu já te conheço, então eu vou imaginar aqui que eu tô te vendo. Conta aí. Meu, deve estar uma experiência meio sinistra para as pessoas. Eu tô na tela cheia e a sua voz tá vindo do além. Ah, fala aí, vamos conversar. Será que estranho, né? Por que será que não entrou? Você tá no celular, normal? Ah, tá bom. O pessoal não tá nem não tá nem te ouvindo agora, então tenta voltar aí. Gente, é forças do além. Acho que é clima de crise, mas não vamos desistir. Ai, coisas da tecnologia. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui que a gente vai conversando. Ai, meu Deus, difícil de ver as perguntas aqui. Ah, explicar sobre a fibrofog, né? Aproveitar que eu tô nessa vibe. Eu. Então, fibrofog é um nome dado para sintomas de cognitivos na fibromialgia, sintomas mentais, psicológicos, enfim. Ela vai tentar entrar daqui a pouco, tá, gente? Vamos ver. É, já já ela entra. Então, assim, a fibromialgia ela tem esses sintomas que envolvem confusão mental, problemas de memória, dificuldade de concentração. Então, tem muita gente que tem isso muito presente, aí não consegue, assim, acompanhar a faculdade, não consegue ler um livro, não consegue se concentrar assistindo alguma coisa. E aí a gente chama de fibrofog, porque fog é neblina em inglês. Então é como se fosse uma neblina, um nevoeiro mental. E aí tem esse nome, né? Névoa, neblina da fibro, nevoeiro da fibro, que é o fibrofog, fibrofog em inglês. E aí, assim, eu sempre falo que os sintomas, eles são muito conjuntos, né? Então eu até falei hoje nos stories. Tontura, acho que pode ser também, Gorete. Depende, assim, tontura tem que ficar de olho, né? Então, eu até falei hoje que, assim, quando eu tenho crise, tudo piora. Então, meu intestino não tá bem, as articulações não estão bem, a musculatura não tá bem. Eu tô com dificuldade de lembrar as coisas hoje, então eu vou falar um negócio, aí eu esqueço, tá, assim, difícil de manter a linha de raciocínio. Apesar que eu consegui ainda terminar minha tese hoje, mas assim, só faltava revisar. Então foi mais tranquilo. Mas eu percebi na leitura que eu estava com dificuldade de seguir a linha de raciocínio ali na leitura. Então, eu falo que assim, as pessoas falam, o que fazer com o fibrofog? Não é fazer com o fibrofog, né? O que fazer com a fibro como um todo? Porque a fibro, até onde a gente sabe, é uma síndrome de sensibilização central. O que que isso significa? É alguma coisa que está acontecendo ali no nosso sistema nervoso que controla todas as funções do nosso corpo. Então, se o problema é lá como que chama? Tipo, na central de comando, naturalmente, quando você está com sintomas mais, né, evidentes, eles acontecem porque lá o seu sistema nervoso ele está mais inflamado, ele está mais fora de controle. Então, por exemplo, hoje eu tô com tudo mais aflorado, inclusive fibrofog, que não é uma coisa que eu costumo ter no dia a dia. No dia a dia eu tenho dor, fadiga, mas assim, dificuldade de concentração eu não tenho muito. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque dificuldade de concentração
é algo, né, esses problemas de memória e tal, é algo que vem também com falta de sono, com estresse, né? Então, tem que saber separar um pouco, porque pode ser que não seja só por causa da fibromialgia, pode ser porque você não tá dormindo bem, porque você tá comendo muito açúcar, muita coisa inflamatória, porque você tá sob muita tensão na sua vida. Então, né, a gente tem que. Deixa eu ver, Lohana, se agora ela vai. Então é isso, assim, o fibrofog, né? E aí a gente precisa cuidar disso para conseguir ter uma vida ativa, né? Ai, agora foi. Oiê! Ai, que legal, que bom que deu certo. Sim, feliz. Ai, saudades, quanto tempo. E aí? Muito tempo. Tô bem. Tudo bem. Gente, a Lohana, ela tem fibra, a gente se conheceu aqui por causa do projeto, né? Faz tempo, lá no Foi. comecinho. Foi no Facebook. Olha, no Facebook, e aí a gente veio conversando, a gente até se encontrou uma vez, né? Antes da pandemia. E, enfim, conta aí um pouquinho da sua trajetória com a fibra. Então, eu tenho os sintomas que eu me lembro desde os 14, em torno de 15, 14 anos. E sendo que eu só recebi o diagnóstico aos 26 para 27 anos. Porque a maioria foi o que aconteceu com muita gente, né? Ia no médico e aí falava que poderia ser primeiro fase de crescimento, fase da puberdade, porque tá muito cansado, é normal dormir, querer dormir muito. E o cansaço sempre me atrapalhou mais do que a dor. Porque eu achava que a dor era normal. Eu pensava que todo mundo sentia dor igual a mim. É meu Então, clone. o que mais eu estranhava era o cansaço, que eu falava, não é possível a pessoa querer dormir o dia inteiro, chegar à noite e ainda querer dormir mais, e querer acordar meio-dia e querer dormir de novo à tarde, isso não é normal. Mas com a dor não me alertava. Mas aí, assim, nunca era diagnosticado como alguma coisa muito importante. Eu fazia vários exames e nunca tinha resultado. Até que eu comecei a trabalhar num local um pouco mais distante, então eu pegava um ônibus e ficava às vezes 3 horas para ir, 3 para voltar quando estava muito engarrafamento. Nossa, E pra o acabar com estresse qualquer muito pessoa, né? intenso, o estresse muito intenso e eu não estava aguentando mais de dor. E eu falei, não, tem que procurar ajuda. E eu fui até uma reumato e ela já de cara já falou, não é possível, você tem fibromialgia. Eu só vou fazer os exames para descartar, né, outras possibilidades, mas de cara eu acho que é o que você tem. E aí já iniciou o tratamento com remédio controlado, o que foi péssimo, experiência horrível, porque eu Que não me dava era com o que nenhum você começou? remédio. Foi o Lírica, acho que foi. Foi esse. Ah, Eu não lembro mais, a porque já faz um pregabalina. tempinho, mas pregabalina. Aí depois eu fui pro fluoxetina, eu acho. Eu acho que é esse. E assim, sempre muito efeito colateral. E a médica falava: não é possível você passar tanto mal. Não é normal você passar tanto mal. Eu falei: não sei, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu ficava deitada o tempo todo. Eu ficava sem vontade, sem força para fazer, nem tomar banho. Então, eu não podia andar sozinha na rua, era um dos sintomas. E aí a gente tentou trocar para o Velígia, e foi o que melhorou um pouco. Que é a Só que assim, duloxetina, né? Pra quem não é a sabe aí. duloxetina, isso mesmo. Então, ela falou assim, mas você também tem que começar exercício físico. Só que eu nunca tinha feito exercício físico com frequência, e o remédio me deixava mais lenta ainda. Então, foi um processo muito difícil. E sempre que eu voltava no consultório, ela aumentava um pouco mais assim, de 30 foi para 60 miligramas, né? E de 60 depois foi para 90. E os sintomas não desapareciam. E eu comecei a ficar numa situação muito difícil, porque eu não conseguia ir ao banheiro, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Eu, eu virei um zumbi. Eu Ó, a emagreci minha irmã demais por causa perguntando aí disso. se Veli já melhorou sua dor. Lari é minha irmã. Então, melhorou depois que eu mudei a tática. Quando eu estava com muito sintoma, e aí, assim,
quando eu estava com a dosagem muito alta, e o ponto máximo para eu falar chega foi quando eu estava no meu bairro, eu tinha saído, e eu não sabia como voltava para casa. Foi assim. Eu fiquei parada, liguei para minha mãe, falei, mãe, eu não sei como voltar, eu esqueci, que rua eu pego? Então, assim, ficou muito preocupante. E aí eu falei tudo isso para a médica e ela falou, ai, nem sei o que pode ser. Eu não estou entendendo o que pode ser. Eu falei, você não sabe o que pode ser? Eu sei o que que é, dosagem muito alta. Ela mas é o que a gente passa para paciente com fibromialgia. Então, eu resolvi fazer sozinha a descontinuação, né? O desmame sozinho, que eu não aconselho, porque é muito difícil fazer sozinho, Eu ia falar, sem parênteses, acompanhamento. não façam isso. Mas Não enfim. façam isso, porque é muito, muito ruim, assim, foi bem... Eu estava com acompanhamento de uma terapeuta, né? E usava floral e tudo mais, mas mesmo assim foi muito tempo. Aí eu fiquei um tempo sem medicamento, e nisso eu já tinha começado num outro trabalho. E eu falei, não tem como, porque pegar trem todo dia e tal, ficar sem remédio não tem como. Aí eu tentei o Amitril com outro médico, sendo que o Amitril me engordou. Eu falei, não quero, vou trocar. E fiz o desmame de novo. E aí eu encontrei um médico que eu já estava querendo há muito tempo fazer uma consulta com ele, doutor Fabrício, super indico. E ele criou uma clínica especializada em dor, sendo que popular. Eu falei, beleza, posso pagar? Ele é ortopedista e ortomolecular. Então eu conversei com ele, essa minha intolerância à medicação, e a gente tentou fazer um teste. Vamos fazer um teste de 5 miligramas apenas durante 6 meses. E foi o que me salvou. 5 miligramas do Porque quê? De duloxetina? duloxetina, eu fazia Olha, você tinha que manipulado. partir o. Ah, é isso que eu ia falar, porque ele não tem essa É, dosagem, né, tão ele baixa. prescreve Hum, a, a quantidade, né? 5 miligramas e põe a substância, duloxetina. E foi o que deu muito resultado. que legal. Nossa, e E aí, sabe que assim, assim, tem estudo que fala mesmo, né, que os médicos passam doses muito maiores do que realmente precisa na fibromialgia para ter efeito, porque não é um tratamento de depressão, né? No tratamento de depressão você acaba é. usando outras doses, mas na fibro, eu nunca tinha visto isso de 5 miligramas. E aí, assim, a cada 6 meses a gente tinha que aumentar 5, porque o efeito passava. Então, de Uhum. 6 em 6 meses eu voltava lá, fazia os exames, ele passava suplementação também, de acordo com a minha deficiência, e eu fazia suplementação, exercício físico, já estava conseguindo fazer, estava ok, e cada vez aumentava mais. E a minha meta era, quando chegasse a 30, fazer a descontinuação e recomeçar com os 5 novamente. Sendo Uhum. que eu cheguei agora aos 30, na pandemia, eu estou em São Paulo e ele é no Rio, eu não consigo mais, eu vou ter que recomeçar com outro médico. Esse, Uhum. esse processo. Mas assim, é aquilo, né? Já bate aquele medo, porque eu já ouvi de vários médicos que eu fui de outras especialidades rirem da minha cara, falando assim: como é possível você com 5 miligramas ter algum resultado? Não, não, é mentira, você está inventando. Eu falava, eu não preciso te provar nada, sabe? Não era da tua área. E o cara Uhum. duvidando de mim. Mas assim, então dá aquele medinho, aquele frio na barriga, né? Uhum. E ter outro médico É, assim que compreende é difícil é achar. difícil. Mas aí, assim, acho que é legal, né? Eu te conheço também um pouco, tal, de saber o empenho nas outras coisas também para compor o tratamento junto, né? E não só se Sim, basear na medicação. Inclusive, foi legal isso que você falou, que já estava conseguindo fazer exercício, né? Porque foi uma outra coisa que eu estava vendo no meu doutorado, que exercício de fato, assim, ele é o tratamento que tem mais benefícios para a fibromialgia, para todos os sintomas, só que é muito difícil para algumas pessoas aderir a essa prática, né? Para quem já não tem doença nenhuma, já é difícil ter uma rotina de sim. exercício, né? Para quem tem dor, fadiga, é muito mais difícil. Então, assim, eu posso falar até por mim, que eu sou super disciplinada e eu tô 4 meses sem conseguir fazer exercício. É Por até difícil de falta de acreditar, né, disciplina Lívia? mesmo. Então, eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, às vezes, né, a gente vai precisar de outros recursos para conseguir estar pronta para fazer exercício.
Então, naquele momento, você E, não ia conseguir, com o tempo você foi melhorando, ajustou dose, fez isso, aquilo, e conseguiu incluir o exercício, né, na sua rotina, e aí sim, isso vai e é, melhorando. e é muito importante nesse processo encontrar alguém que acolha você no sentido de, tipo assim, você pode ficar no canto da sala, mesmo se não conseguir fazer, mas olha a gente fazendo. Isso no Uhum, início foi o que fizeram comigo. Eu comecei no yoga, porque eu achei que o yoga fosse relax, mas não, não é. é Não é pesado. nem um pouco. E aí o professor assim, né, falava para mim, não, não tem problema, você que eu começava a passar mal, ter agonia, ter falta de ar e tudo mais. Ele falava, não tem problema, fica sentada. Quando você tiver calma, mais tranquila, você volta a fazer. E sempre no seu Uhum. limite. E assim eu fui indo, mas é uma construção muito difícil, porque assim, às vezes eu tô super avançada no Pilates, por exemplo, e aí, como agora, eu tô há um mês sem conseguir fazer coisas básicas. Porque, primeiro, por causa da descontinuação, e segundo, porque eu tô sentindo muita falta de ar, eu tô muito cansada, muito, muito, muito cansada. Então, levantar a perna para mim já é muito difícil. Isso porque eu já tenho um tempão, assim, já tenho mais de 2 anos fazendo exercício físico. Uhum. E aí lidar com essa Então, é um frustração, impacto, né? De sim, é você um impacto muito regredir no grande. exercício. Exatamente. Aí, assim, Eu hoje eu acho já estou que comemorando, porque eu já estou melhorando nesse sentido, mas mesmo assim é um impacto grande. sim, e às vezes a gente subestima o impacto dessas coisas, né? Porque quando a gente se enxerga, né, se vê com essa condição que é a fibromialgia ou qualquer outro tipo de dor, por mais que assim, vai, eu sempre tive dor, mas no momento em que eu entendi que isso era um diagnóstico e que eu, né, tinha isso, você parece que você entra num novo universo, que é o universo das pessoas que têm dor crônica. E aí você É, tem que se entender no mundo dessa nova visão, dessa nova perspectiva, porque até aí você via as coisas de outra forma. A partir do momento que você tem uma exatamente. condição ali de dor crônica, você é outra maneira que você se relaciona com o mundo, né? Com as situações, com os trabalhos, com o lazer. Então você precisa reaprender a andar mesmo, né, nessa nova perspectiva. Então, o exercício, o natural é você imaginar o quê, né? Tô fazendo yoga, tô fazendo pilates, 2 anos eu só vou avançar. E não, às vezes você vai, não é Não, regredir, né? Você vai ter que só diminuir a intensidade para acolher melhor o momento que você está passando, né? Então, eu tava num pique no yoga aqui, eu vi fazendo você altas lá de cabeça para posturas. baixo, não sei o quê. E aí agora eu tô mal, entendeu? Não tô bem, não tô conseguindo. Aí eu já sei que vai ser dolorido, então eu já fico com uma certa resistência a ir pro exercício. Então, assim, é um ciclo que a gente precisa romper em algum momento, né? Eu tô há semanas, Sim, literalmente, tentando romper e não tô conseguindo, assim. Então, eu tô fazendo caminhada, bem assim, eu tô fazendo yoga de quinta-feira, que a gente tá tendo uma aula aí com a Júlia, minha amiga, que é super ótimo, então eu faço também no meu ritmo. Se eu quiser, eu tô aqui em casa, né? Se eu quiser sim, descansar, eu descanso. Mas, assim, é muito difícil lidar emocionalmente com essas coisas, né? Porque você se frustra, você fica revoltada com é o seu muito. corpo, né? E assim, até mesmo quem tá instruindo, né, quem tá ali com você te ajudando a fazer aquele exercício, estranha, porque você Uhum, não tem muita experiência com isso, é estranho para eles também, porque como assim você estava outro dia de cabeça para baixo e hoje você não está aguentando levantar a perna? Como uhum. pode? Isso é Então, muito assim, louco. é difícil. E isso é muito louco também, não só na prática de atividade física, mas também nas nossas relações, né? E no trabalho. Então, assim, ontem eu tô ótima, tive reunião, aí hoje, assim, nitidamente minha cara tá mais abatida, entendeu? Meu olho tá mais fechado, eu tô menos, assim, alegre que eu costumo ser. Então, Sim, realmente, acho que as pessoas têm uma dificuldade de entender, a gente também tem, né? E por isso que é tão importante comunicar, sabe? Eu sou sempre a favor da gente total. comunicar, porque você tira aquela angústia, sabe? Hoje eu já estava conversando com um cara que eu trabalho, eu falei, ó, hoje eu acordei mal, porque aí eu não fico aqui guardando só pra mim isso, sabe? Eu tô com a dor, eu tenho que lidar com a minha dor, eu tenho que lidar com as expectativas.
minhas, dos outros, então eu já falo, já posto nos stories É o a que que tá melhor coisa. rolando, pra, É a né, tá melhor todo coisa. mundo na mesma página. Eu tive uma grande sorte de ter encontrado agora um trabalho que se encaixasse na minha rotina, porque eu não estava trabalhando, né? Estava em casa só, dona de casa, normal. E mesmo assim estava muito difícil, né? Porque eu tinha acabado de me mudar, eu tinha acabado de casar, nova realidade, nova cidade, novo tudo. E, um grande medo né? Como eu vou trabalhar? Porque Uhum, a gente já conversou sobre isso, é todo o processo de como eu vou falar para a pessoa que vai me contratar, que eu tenho, aí eu não falo, aí eu começo a trabalhar e depois acontece alguma coisa, aí a pessoa, por que que você não falou antes? Uma doença crônica, você já sabia? Então é uma questão muito delicada que deixa a uhum, gente com muito medo. sim. Mas assim, eu acho que sabendo falar e expondo a sua realidade, né? Dá pra tentar adaptar da melhor forma. Uhum. É porque essa tensão, ela é uma coisa que vai atrapalhar o seu tratamento, né? Ela vai atrapalhar Total. você se sentir, você precisa se sentir segura para conseguir melhorar, porque se você vive nessa tensão, ai, será que eu vou entrar em crise? Vou ter que faltar? Como que eu vou É, explicar? é. Você vai entrar em Eu tenho que ser crise, pode ter produtiva, eu tenho que certeza. fazer. É um Então, estresse a mais que você está causando. e aí tem alguns trabalhos que são mais difíceis, né? Inclusive até no doutorado, tô falando muito porque eu estava hoje, né, lendo. Mas pessoas, né, que têm trabalhos que são mais, que demandam mais fisicamente, né? Alguém falou aqui que é manicure. Então, trabalhos que depende muito da disposição do seu corpo, são trabalhos muito difíceis para quem tem dor crônica. Sim. E aí você estava falando, pegar trem, né? Não dava para ficar sem remédio. Hoje eu tô sem remédio. Eu não sei como seria se eu tivesse que atravessar a cidade para trabalhar. Eu não sei se eu conseguiria, eu não sei o que eu faria. Então, assim, hoje, dentro da minha realidade, o meu tratamento cabe muito e, assim, eu tenho muita disposição. Quando eu tenho que sair, eu saio. Tirando esses momentos que nem hoje, sim, de crises Aham. mais pontuais. Mas na época que eu trabalhava na Pfizer, era todo dia isso. Todo dia acordar às 5:30, chegar no trabalho, É ficar lá. horrível. Depois chegar em casa tarde. Eu não tinha tempo para nada, não conseguia fazer exercício, não conseguia me alimentar bem, sabe? Então, como será que eu faria? Então, acho que é uma discussão muito importante quando a gente fala de fibromialgia, como proporcionar trabalhos que sejam possíveis, né, para quem vive com dor. Sim, E que é sim. uma coisa Essa muito, questão né? do Nenhuma transporte, empresa quer uma pessoa que, ai, talvez um dia esteja mal. Eles querem a pessoa ali sim, trabalhando igual máquina. exatamente. E eu me colocava como máquina. Eu não parava nunca. Eu comecei a parar quando eu fui diagnosticada, porque eu não tinha sábado, não tinha domingo. Eu trabalhava nem em casa, assim mesmo. Levava trabalho para casa. Uhum, Eu trabalhava com moda, né? Então, o trabalho nunca tem fim. Ficha técnica, assim, planejamento de modelagem e tudo mais. uhum, O trabalho não tem fim. Então, se você não conseguir fazer no seu horário, o problema é seu. Dá o seu jeito, leva para casa, uhum. fica depois do horário, sem ganhar hora extra. Enfim, Aham. são vários, É uma são N realidade bem problemas. trágica, né, do modelo de É, trabalho que a gente tem hoje. Mas acho que assim, cabe a nós procurar o máximo de recursos que a gente puder disponíveis, né, para nossa realidade. Então, tem gente que não tem como marcar com uma psicóloga. Então, de que forma que eu supro isso? Tem alguma coisa que eu posso ler? Tem alguém que eu posso seguir aqui no Instagram sim, que pode me ajudar com ajuda isso? bastante. Porque, assim, mudar o sistema a gente não vai conseguir mudar, né? Então, entender de que formas eu me adapto nesse modelo para conseguir as coisas que eu preciso. E aí tem bastante coisa, né? Se você começa a pesquisar, você vê sempre tem alguém falando, atendimento solidário, ou você vê grupos, assim, lógico, não é simples achar essas informações, mas é um caminho, né? Uma É um possibilidade caminho. que, assim, eu não sei se tem Sim, muito mais outra opção, né? Enfim. eu acho que não tem. Infelizmente, eu acho que não tem. Às vezes, assim, eu tenho agora, eu faço um exemplo, Pilates 2 vezes por semana em casa. Mas assim, o meu objetivo hoje é pegar.
pelo menos 20 minutinhos e fazer um pouco de yoga com os vídeos que tem na internet. Tem muito vídeo de yoga para Uhum. iniciante, só para alongamento, sabe? Eu sei que é muito difícil, mas às vezes 20 minutinhos é tudo que a gente precisa só para dar aquela desestressada e voltar Sim, ativa. sim. Me renova muito fazer exercício físico. E eu não tenho acesso para ter yoga, assim, aula todos os dias, mas eu posso Aham. pegar no YouTube uma aula para iniciante e fazer tranquilamente no meu tempo, podendo parar, Uhum. pausar, voltar. Sim. São mecanismos, assim, às vezes eu só posso ter uma vez a terapia no mês. Então, é essa uma vez que eu vou ter, ok, sabe? E às vezes dá para fazer mais coisas, às vezes não dá. Eu quero Uhum. muito no futuro conseguir fazer tratamento à base de cannabis, mas eu não Uhum. sei quando vai ser, como vai ser, e infelizmente ainda é muito caro. Uhum. É muito caro e não cabe no orçamento, assim. O que cabe no meu orçamento é fazer ajuste de medicamento. Por exemplo, 5 miligramas de duloxetina, tentar voltar com isso, que cabe na minha rotina, cabe no orçamento, cabe no Uhum. tratamento. Então, eu acho Sim. que fazer pequenas adaptações e entender que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua realidade, como pode ser melhor. Eu acho Sim. que é isso. É, o tratamento da cannabis até, né? Até falei que eu queria pesquisar mais, porque tem várias associações que acabam conseguindo o produto, né, num preço mais acessível do que importar. Só que ainda assim você vai ter o custo de uma consulta, você vai ter o custo do produto que não é muito barato mesmo. Se você vai comparar com quem toma 5 medicações, gasta R$ 1.000 com um medicamento, beleza, talvez seja melhor, né, É, fazer a sim. transição. Mas é o que, assim, o que é importante é, canabidiol não vai ser a solução para todas as pessoas, né? Então a cannabis, ela é um tratamento muito legal, mas nem todo mundo vai ter uma resposta incrível com cannabis. Então, isso é muito interessante falar. Inclusive, assim que eu descobri a Brace, que é uma Uhum, organização que faz, né, super importante, que fornece esse tipo de medicamento, acho que foi em 2018, no final de 2018 para 2019, eu entrei em contato com eles, explicando a minha história e tal, dizendo que tem fibromialgia, e eles foram super sinceros comigo. Eles falaram assim, olha, pode ser que dê resultado, e você invista em algo que vai dar retorno, pode ser que não tenha resultado. uhum, Porque eles até citaram um exemplo de uma funcionária que trabalhava lá e ela tomava, fazia tratamento, tinha fibromialgia e ela não via todo essa uhum, melhora, essa diferença e tal. Aí eu comecei a pesar, né? Falei, realmente não, assim, ter pé no chão, porque uhum, não existe milagre e pode ser sim, que dê certo, quando eu puder eu tento, mas também uhum, pode ser que não dê, então eu tenho sim. que ver outra alternativa. É, e Acho que é também, isso. assim, o tratamento da cannabis, né, ele não é simplesmente igual do Loxetina, que você toma e acabou. Tem toda uma regulação do nosso sistema endocannabinoide, então tem todo um ajuste da saúde do nosso intestino para poder absorver Ah, é melhor verdade. esses, né, essas coisas. Então, assim, às vezes a pessoa vai lá, toma um óleo, simplesmente, só que assim, o corpo dela não tá absorvendo, porque ela tá com o intestino inflamado, porque ela não tá com esse preparo para absorver essas moléculas. Então, até eu fiz uma live que ficou salva aqui com o pessoal, com uma nutricionista, tem terapeutas, né, Ah, eu vi consultores sobre isso canábicos, mesmo. e aí todo um universo mostrando o quanto a gente precisa também ajustar nosso corpo para isso, para receber e para Eu fiquei aproveitar até melhor os impressionada, benefícios. porque pra mim era só tomar a gotinha lá e tipo, ok. Mas não, aí ela falou sobre modulação do intestino e tal, que direto eu falei, Então, nossa, o negócio dá mais trabalho do que tomar o remédio, porque então, tudo é assim, né? exatamente. Ele não é um Tudo dá muito tratamento trabalho. milagroso. E aí eu acho que se a pessoa vai investir, ela tem que entender que vai acompanhar outras mudanças, né? E aí essas mudanças, por sua vez, também vão ajudar no controle dos sintomas. Então, assim, o bom da cannabis é que ela pode trazer um efeito, principalmente em sono, canabidiol, né? O THC, ele acaba sendo mais eficaz na dor do que o canabidiol. Então, muitas vezes a pessoa toma só canabidiol e também não tem tanto efeito na fibromialgia, né? Mas pode ser que melhore o sono. E aí saber que, assim, você vai ter que entrar nesse processo de um cuidado maior, mas é um tratamento muito mais natural, que está trazendo saúde de volta para o seu corpo, não está só
tapando ali, né, dopando você, ou, enfim, tapando o sol com a peneira. Mas é isso, assim. Então, até alguém falou aí do. Não sei se foi o Lair Ribeiro. Ah, não, doutor Baracate, falaram que ele fala que fibromialgia não existe, que é tudo no intestino e tal. Assim, fibromialgia existe, ponto. Mas a gente realmente ainda não sabe exatamente os mecanismos, a gente não sabe o que acontece. Aí tem os defensores do intestino, beleza, influencia. Pode ser que para algumas pessoas ali esteja a origem de todos os problemas mesmo, e ela faz um ajuste e resolve, mas não vai ser nunca para todas as pessoas. Aí tem as Sim, pessoas que defendem a cannabis, que é o milagre, tal, tal, tal. Para muita gente pode funcionar, para outras pessoas pode ser que não funcione. Ai, vitamina D, protocolo Coimbra, vamos fazer tal. Para muitas pessoas vai funcionar, para outras não. Então, eu acho que a gente tem, assim, eu adoro várias, né, abordagens e tal, mas a gente tem que ser um pouco seletivo também, porque quando a gente se agarra muito numa ideia, né, quando a gente fica muito fã de alguma ideia, a gente fica um pouco sem essa compreensão de que a fibromialgia é diferente em cada pessoa. sim, Então não adianta a gente levantar uma bandeira. E aí eu tomo muito cuidado, porque assim, eu sou uma pessoa que sou muito fã do tratamento com cannabis. Eu acho que é uma planta maravilhosa, eu acho que é assim, foi proibida por motivos totalmente políticos, e a gente perdeu acesso a isso por motivos que não eram envolvidos com a cannabis especificamente, né? uhum, Tinha toda uma questão de racismo. Agora, eu não vou ficar aqui falando que todo mundo tem que tomar cannabis, que vai ser maravilhoso e tal, porque não é assim que funciona. A gente tem que pensar em acesso, a gente tem que pensar na saúde do intestino, a gente tem que pensar sim. que tem pessoas que o problema é outro. Então, né, se você tem condições, se você tem acesso a isso, quer experimentar, eu acho sim, sempre Foi vai o, fundo, o entendeu? primeiro choque que eu tive depois do diagnóstico, depois de ter consciência de que realmente sentir dor não é normal, de tudo isso, foi descobrir que tinha que fazer várias coisas para ficar bem. Então, foi descobrir que eu tinha que ir no psicólogo, descobrir que eu tinha que mudar minha alimentação, descobrir que eu tinha que fazer exercício e tal. Quando eu parei para pensar, eu falei, gente, é muita coisa. Uhum, Esse tratamento multidisciplinar é bem puxado, assim, porque você tem que pensar num todo e não dá para você falar, tipo, só o exercício vai mudar a minha vida. Não. Assim, o uhum, exercício vai ajudar bastante, mas você precisa também fazer terapia, porque se você não fizer terapia, às vezes vem uma coisa na tua cabeça e fica ali uhum. martelando, gera um estresse Desanda tudo. desnecessário, desanda tudo. Então, assim, aí também não adianta só tomar o remédio e não fazer as outras coisas, porque se você só tomar o remédio e ficar sentada no sofá ou na cama, eu sei que é muito difícil, mas não vai passar. Você estava falando sobre o Uhum, tramol, para mim não adianta tramol. Não adianta, às vezes, nem a dipirona, 1 grama. Tem horas que uhum, não adianta nada. Tem horas que adianta sim. só fazer um pequeno, mexer um pouquinho, fazer um alongamento na cama e tal, para ajudar de alguma forma, sabe? Uhum, Então, não é uma coisa só, né? Tudo que integra, tudo que precisa olhar. E às vezes a uhum, gente só chega, assim, eu falo por mim, tá? Às vezes só chegou nessa situação porque não olhou antes. uhum, Que é muito estresse, muita cobrança, muita querer ser parte de um padrão que não fazia sentido para mim. Então, coisas que eu vim negligenciando há muitos anos e que hoje eu percebo que tiveram influência, com uhum, certeza, sim. sabe? Então, eu acho que agora mudar isso, mudar a chavinha é um processo. É um processo. Eu sempre falo isso, que a fibromialgia é um chamado de volta para a vida, né? Ou É, qualquer doença, né? Na verdade, mas assim, como a gente está falando de fibro aqui, porque é isso, você vai ter que repensar a forma como você existe no mundo, a forma como você se alimenta. E aí estão falando de questão de acesso, né? E assim, é uma questão que me preocupa, isso me preocupava desde que eu trabalhava na Pfizer já. Porque a gente sabe que todo esse tratamento multidisciplinar com acompanhamento de profissionais é uma coisa acessível para uma parcela muito pequena da população, que muitas pessoas não têm nem acesso a saber que isso existe, que é uma possibilidade. sim.
Mas é o que a gente estava falando, né? Eu acho que a internet tem democratizado um pouco mais disso e a gente tem conseguido oferecer um pouco mais disso para pessoas que de outra maneira não teriam acesso, né? Tá longe do ideal, Sim, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com o que tem. Então, ter esse empenho de, tá muito longe do enfim, ideal. passar Muito longe do ideal. informação, achar iniciativas, assim, eu sempre compartilho aqui, grupo de apoio gratuito que Sim, apareceu. Enfim, a gente vai se virando como pode, né? Enquanto a gente também está tentando atuar junto com os médicos, com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, para iniciativas, né, que realmente mudem aí um pouco dessa forma como a eu acho gente que vê a só a fibra. forma deles, de quem trabalha com reumatologia e tal, mudar a forma de olhar pra gente já é um Uhum, avanço muito grande. sim. Porque, assim, em momentos, por exemplo, inicial, que eu estava precisando de ficar em casa e tal, a médica simplesmente olhou para mim e falou: Não, você não precisa ficar em casa para fazer o tratamento inicialmente. Eu falei, mas como Uhum, não? Se eu não consigo ir na rua sozinha. Então, uhum, assim, tem muita gente que perde o emprego, assim como eu perdi. Tem muita gente sim. que infelizmente não consegue iniciar um tratamento porque não tem como deixar de trabalhar. Uhum. Então, é bem difícil. Então, assim, acho que essa é uma parte também bem importante, assim, para mim, que é uma parte do meu trabalho que é voltada para profissionais de saúde, né? Uma relação que eu tenho com os médicos que eu venho desenvolvendo, Eu porque acho é isso, perfeito. assim, eu quero poder contribuir com essa mudança mesmo, né? Até esse foi um dos motivos que eu entrei no doutorado, até, porque para ter espaço, para ter voz nesses ambientes também médicos, né? Porque se você não tem Sim. formação, eles nem vão querer olhar para sua cara. Então, acho que é um pouco desse empenho, assim, né, nisso. Aí eu vou responder uma pergunta da minha irmã aqui, porque eu tô amando que ela tá super participativa na live hoje, que é perguntando do canabidiol e o antidepressivo, né? Então, assim, tem pessoas que fazem até o desmame, né, de antidepressivo com a cannabis. Mas isso precisa ser ajustado caso a caso, assim. Então, você pode entrar com canabidiol junto com antidepressivo, você vai ajustando dose, você vai entendendo o quanto você pode fazer de desmame, o quanto você precisa de cannabis para ter o efeito que você está buscando, né? Então, assim, é possível de fazer, inclusive é uma boa possibilidade para desmame. Mas precisa ter alguém acompanhando, assim. Não dá para fazer isso sozinho, né? Até para ir acompanhando o efeito, por exemplo, do canabidiol ou do THC para conseguir fazer essa transição, ou simplesmente equilibrar doses, né? Melhorar o benefício aí do tratamento. E o que mais que tinham falado aqui? Tinham falado de alimentação também, eu vou falar bem rapidinho, porque acho que já tá dando a nossa hora. Que a Lohana também falou, né? Comer melhor e tal. Basicamente, assim, melhorar a sua alimentação significa diminuir a quantidade de alimentos processados, industrializados, que tem muitas substâncias que são inflamatórias, tem muito corante, tem glutamato para realçar sabor. E até o glutamato, né, que é uma coisa que tem no shoyu, que tem em salgadinho, que tem a maioria dos industrializados, palmito em conserva, fiquei chocada que tem glutamato. Ele já foi associado em estudo científico mesmo com inflamação, com piora dos sintomas da fibromialgia. Então, assim, diminuir a quantidade dessas coisas que a gente coloca para dentro do nosso corpo, que são substâncias que ficam ali piorando, né, inflamando mais nosso corpo, comer mais coisas que são naturais, vegetais, frutas, legumes, arroz, feijão, né, diminuir fritura, Posso fazer uma açúcar. observação Faz. que funciona para mim? Eu não sou vegetariana, mas já fiquei um tempo sem carne e comprovei que realmente é mais benéfico para o meu organismo ficar sem. Mas eu gosto do frango, eu gosto de peixe, eu adoro. Então, assim, eu tenho uma mini estratégia, assim, sabe? Quando eu sinto que a minha digestão está muito difícil e que eu tô passando mal por causa disso, eu tô com náusea, eu tô com coisa, eu tento ficar até 3 dias sem comer carne. E aí comendo só verduras e arroz, feijão, né? Muito Aquilo bom. tudo para suplementar. E aí, depois que eu vejo que amenizou, aí eu volto com um pouquinho de frango, volto com um pouquinho de Uhum. peixe e tudo mais, e vou voltando normal e dosando. Mas assim, eu acho muito legal ter flexibilidade em tudo na Uhum. vida.
Então, sim, por exemplo, tô comendo muita farinha, muito glúten, diminui um pouco, porque Uhum. eu sei que está afetando na digestão. Então, assim, mas depois, lógico, eu volto, como. Aí eu começo, mais um pão no dia, depois só um macarrão, depois tal. Porque também ainda não é muito acessível, assim, se for comparar, se for fazer um pão sem glúten e tudo mais. Se não for substituir por mandioca, batata doce, nem nada disso, fica um pouco Uhum. mais caro. Mas então eu Uhum. vou fazendo essas pequenas trocas durante a semana, ajuda bastante. Sim, eu acho que é um processo mesmo, simples, que eu sempre falo, o primeiro passo é diminuir industrializado, açúcar, que são grandes vilões, assim. Farinha, né, coisas com glúten, eu acho que às vezes não é nem o preço fica mais caro em farinha de amêndoas, essas coisas assim. Mas, por exemplo, tem farinha de arroz, tem macarrão sem glúten, e hoje tem Sim, marcas que conseguem ser num preço, né, mais baratinho. Mas é um processo de você entender também o que são esses novos alimentos, como você vai substituir, ter tempo para cozinhar em casa também. Então, sim, assim, eu acho que é sem estresse, dentro do que está na nossa capacidade. Eu, às vezes, como peixe também, eu não sou super rígida, assim. A base da minha alimentação é mais plantas mesmo, mas eu como, às vezes, uma coisa ou outra. Eu adoro tomar um vinhozinho, comer um queijinho. Mas, né, eu vou sentindo o meu corpo. Mas a base é, comece a comer mais frutas, verduras, legumes, diminui aí o açúcar e essas outras coisas que já vai dar bastante resultado, dá diferença. dá bastante diferença. Gente, acho que é isso, né? Temos todos fibromialgia, a Lohana também já deve estar cansada. Olha, eu te Um agradeço pouco. muito pelo papo, foi muito Eu bom que você contar agradeço. um pouco aí A da gente sua está tentando experiência. há tanto tempo. É, eu acho que foi bem legal para o pessoal aí, foi muito rica a conversa, falamos de vários aspectos. E te agradeço por entrar aqui, por me ajudar Eu que hoje, nesse agradeço, dia que eu tô Lívia. mais molinha. Eu vou deixar salvo aqui Normal. depois, tá? Para quem quiser pegar do começo e tal. E obrigada aí, gente, que participou também, que interagiu. Vocês estão super interativos hoje. Foi bem legal. Agradeço muito vocês que me dão sempre forças para continuar aqui fazendo o trabalho. E acho que é isso, né? Fiquem bem, descansem, se cuidem. Obrigada aí pela Um beijo, participação. obrigada, Lívia. Obrigada a todos que participaram. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijão.